Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pôr do Sol, o seu podcast de literatura favorito. Hoje, eu, Ana Sofia, e eu e Helena, vamos debater sobre o conto Venha Ver o Pôr do Sol, de Lídia Fagundes Telles. O conto foi publicado originalmente no livro Antes do Baile Verde, em 1970, mas também dá título à coletânea Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos, que foi publicado em 1988. No episódio de hoje, nós vamos apresentar o conto e debater os temas tratados nele. Bom, tudo começa quando Raquel, uma mulher que está vestida de forma chique e elegante, se encontra com Ricardo, seu ex-namorado. Ele pediu um reencontro, implorou para ela basicamente, e ela decide dar uma pequena chance para o rapaz. Aí, ele decide levar ela para um lugar muito estranho, um cemitério completamente abandonado, deserto, prometendo que ia ter um pôr do sol incrível. Papo de mendigo. O melhor pôr do sol que ele tinha visto na vida dele. Mas Raquel estava completamente agoniada, afinal, ela é casada, com um homem bem rico, por sinal. Homem esse que ela trocou o Ricardo no passado. Além de que, é óbvio que o lugar do cemitério é um pouco estranho, principalmente que você está completamente isolada. Mas Ricardo, completamente elegante do jeito que ele é, convence ela de forma sedutora e manipuladora O casal mais lindo do Brasil. para ficar só mais um pouco, prometendo que ia ser um ótimo pôr do sol. A caminhada pelo cemitério abandonado, Ricardo alterna entre o romantismo nostálgico e uma ironia amarga sobre a vida e a morte. Depois de muito andarem, Raquel já está farta, eles finalmente chegam ao lugar que Ricardo tanto almejava que eles chegassem, que é a capela da sua família, onde estava enterrada as pessoas, seus antepassados, de certa forma, e principalmente ressaltando a sua prima morta, que ele disse que faleceu bem jovem e que tinha os olhos claros, parecidos com o de Raquel, o seu amor. Porém, Raquel é perspicaz e nota alguma coisa muito estranha. Ela está percebendo os quadros e ela de repente vê a data da lápide da prima, que ele disse. E é de muito tempo atrás, cerca de um século. E ela grita que Ricardo é mentiroso, aquilo não é a cripta da família dele e ele só queria deixar ela presa lá dentro. E dito e feito, Ricardo sai da cripta, tranca a portinhola de ferro com uma chave nova e aprisiona Raquel, deixando ela presa para ver o pôr do sol atrás das grades. Rapaz, tu sai de problema. E Raquel grita, desesperada. Ele caminha de volta e tudo prossegue normal. Não chora. E assim, Não é pra chorar. de forma abrupta, que o conto termina, com a cidade tranquila como se nada tivesse acontecido. E o que era para ser um reencontro e um convite para ver o pôr do sol se transformou realmente numa vista ao pôr do sol. Só que o último que ela veria em sua vida. E é após esse final trágico que nós vamos debater os temas tratados nesse episódio, como a vingança calculada, a dissimulação e o horror gótico no cotidiano urbano. O episódio explorará como o ressentimento amoroso pode se transformar em psicopatia. Também vamos refletir qual mensagem que o conto busca passar e a importância dele na atualidade. Bom, para começar o nosso debate, e Helena, o que você achou do conto? Eu achei o conto muito bom, apesar de ter um final chora. muito triste. Não é pra E chorar. acho que a autora, ela retrata bem o que o amor obsessivo pode virar e o desejo de vingança do Ricardo, que era o ex-namorado, né? Ela também retrata a violência de gênero, né? Por o Ricardo ter trancado a Raquel. E o desejo de dominação que ele queria ter, porque ele queria ela só pra ele, porque ele ficou muito triste e muito ressentido, né, com o fim do relacionamento deles, e eu diria até que com inveja por ela estar casada com um homem bem de vida, né, com a vida melhor que a dele. E ele queria se vingar dela e, infelizmente, foi da pior maneira possível. O que é que você acha, Sofia? Eu concordo exatamente com tudo que você disse. Eu acho que se relaciona muito bem com a atualidade, porque muitos relacionamentos de hoje em dia apresentam temáticas muito parecidas. Com mulheres sendo bem-sucedidas e o homem invejando isso,
ou não conseguir superar o relacionamento, né, e achar que a violência é uma forma de lidar, né. Também tem muitos casos onde as mulheres não conseguem dar fim ao relacionamento devido a ameaças e coisas relacionadas. E eu acho que a Lígia explorou isso de uma forma muito boa. Além disso, o Ricardo ele sentiu, como você disse, muita inveja dela e também do fato do novo esposo dela, né? Ele ser um homem rico e bem-sucedido. E ele, como é demonstrado, é uma pessoa pobre, usando farrapos e que não tem dinheiro pra ostentar coisas, né? Principalmente você já percebe isso porque o encontro deles é um encontro gratuito, que não é necessário nenhum recurso financeiro. Papo de mendigo. E quando você é trocado por uma outra pessoa, né? Nesse caso, principalmente por ser um homem mais rico, você tende a ver uma comparação, certo? Entre o quem foi trocado e o que foi a nova opção. Então, eu acho que isso mexe muito com o ego, a autoestima de quem foi trocado, nesse caso o Ricardo, e ele deve ter sentido um ódio petulante. Outra coisa interessante que a gente pode notar é que, ao decorrer do conto, o Ricardo, ele realmente parece bem sedutor, né? Manipulável, e ele parece realmente muito apaixonado, as palavras que ele fala são muito bonitas, poético. E eu acho que a Raquel foi se sentindo enganada e confiando nele. Afinal, ele já foi um amor seu do passado, né? É meio óbvio que a pessoa ainda cairia um pouco pelos seus truques. E eu acho que isso também reflete o que muitos leitores sentiram lendo o conto. Por exemplo, eu tava gostando muito do personagem, achei que ia ser uma história de amor a princípio, mas quando ela nota no clímax sobre não ser realmente a cripta da família dele, as coisas mudam, tanto para ela quanto para o leitor, que percebe que o Ricardo não é confiável. Como que foi a sua relação com essa confiança com o Ricardo? Você percebeu desde o começo que tinha caroço nesse angu? Ou você achou que ele era confiável, assim como eu? Bom, Sofia, pra ser sincera, eu tava meio desconfiada dele. Mas é bem real que na nossa vida, né, a gente tenha pessoas que a gente confia e que podem nos enganar. Principalmente por ser um ex-amor da Raquel, né? Ela confiava nele e no final ele traiu ela de uma das piores maneiras possíveis. E nós, como mulheres, deveríamos ficar mais alertas a isso, porque assim como no conto, pode acontecer na vida real também, que às vezes o sentimento ele fala mais alto que a razão. Porque, como você pode perceber no conto, tudo aquilo ia para um lugar que no final não ia ser uma coisa boa. Só que a Raquel, ela não conseguiu perceber isso. O lugar era isolado, o Ricardo insistiu muito para que ela fosse e era perigoso, mas mesmo assim ela foi. E situações como essa, elas podem ser muito comuns hoje em dia e são. Por isso, a importância e a relevância desse conto nos dias atuais. O que você acha, Sofia? Bom, a relevância desse conto para os dias atuais, para os jovens lerem, é através da leitura conseguirem desenvolver um senso crítico para as situações. Enquanto alguns perceberiam desde o começo que ele era perigoso e não era confiável, como a Helena percebeu, existem outras pessoas que são um pouco mais ingênuas e não perceberam. Então é importante, através da leitura, você conseguir identificar essas situações no seu dia a dia para não correr perigo de forma alguma. Agora, para a análise da estrutura do texto, para podermos finalizar, percebe-se que o texto é escrito em terceira pessoa, com um narrador que frequentemente descreve como os personagens se sentem e o que falam ou fazem. Bom, por ser um conto, o tempo cronológico da narrativa é curto, cerca de 1 hora. Porém, o tempo psicológico é maior, apresentando memórias do passado e um futuro hipotético muito distante. Já no espaço, a ambientação é construída no cemitério, sendo descrito como um lugar silencioso e tenebroso, criando uma atmosfera de tensão, garantindo a impunidade de Ricardo, afinal, um lugar bem solitário. Já sobre os personagens, o Ricardo apresenta uma dualidade, já que no início da história ele aparenta ser inofensivo e ao decorrer da história ele revela-se um psicopata. Por exemplo, as rugas ao redor dos olhos de Ricardo demonstram a tentativa de esconder a sua psicopatia
para Raquel. Já Raquel, devido à sua ascensão social, ela esconde a sua verdadeira paixão, já que ela aborda superficialmente o seu amor pelo atual companheiro. A arrogância dela a cegou e fez com que ela entrasse voluntariamente na armadilha de Ricardo. Por fim, há uma ironia no próprio título do conto, Venha Ver o Pôr do Sol, visto que o pôr do sol prometido, que seria belo, torna-se a última luz que a Raquel vai ver antes da escuridão eterna da cripta. Bom, e esse foi o episódio de hoje do podcast. Espero que vocês tenham gostado e, assim como nós, possam refletir sobre o conto Venha Ver o Pôr do Sol. Eu me despeço aqui e muito obrigada pela atenção. Acabou! Acabou!